Chegamos ao terceiro episódio da série Jesus Revelado. Neste vídeo trataremos de fazer uma síntese do conhecimento da vida de Jesus, com base nas escolas de pensamento místico, esotérico, religioso e na pesquisa histórica. O que apresentamos nos dois primeiros episódios são informações que vêm de outras fontes, não comuns. E neste episódio compomos um mosaico, um quadro geral da tradição e do estudo sobre o tema, que poucos prestam atenção ou têm dificuldade em pelo menos conjecturar. Para iniciar a compor nosso mosaico, falemos da pesquisa histórica ou acadêmica, que tem cada vez mais se interessado sobre a vida de Jesus, basicamente sobre sua historicidade, mas sem surpresa alguma partindo de uma visão materialista da questão e, com efeito, rejeitando qualquer referência sobrenatural como curas, milagres e eventos místicos como transfiguração, visão remota e principalmente a ressurreição. A pesquisa gira em torno de entender o contexto da cultura e da religião judaica na época, e as influências externas, como o domínio romano, estabelecendo pesquisas na comunidade natal de Nazaré, e principalmente em Jerusalém, uma grande cidade cosmopolita, um centro de confluência da cultura grego-gentia e de todo o Oriente Médio, e daí tirar elementos sobre o que influenciou Jesus, o homem histórico. Mas temos aqui uma simplificação, que é estudar o meio ambiente para determinar as tendências do indivíduo. Isto é um mero viés do método, insuficiente para entender a natureza da individualidade do personagem em si, principalmente se esse personagem for muito complexo, como Jesus. Ademais, diferentemente da fragmentação das ciências naturais, que separam a parte do fenômeno para simplificar e testar, nas ciências humanas, essa simplificação, que no fundo não é simples, se soma ainda às tendências socioculturais do pesquisador, que projeta nos eventos passados uma visão crítica moderna. O filtro fica carregado de fuligens e poeiras tendenciosas. O efeito disto é explicar Jesus como uma figura marginal, uma espécie de revolucionário, no sentido de líder de movimento popular, batendo de frente até as últimas consequências com o poder político-religioso. No melhor das hipóteses, nessas pesquisas, Jesus poderia ter sido um rabino carismático ou um profeta escatológico judeu, que anunciava a iminência do reino de Deus, um reino que tinha dimensões éticas, com inclusão de pobres e marginalizados, e uma alta expectativa de transformação radical, conduzida pelo amor de Deus. E essa dupla dimensão de seus ensinamentos explicaria para alguns pesquisadores seu sucesso como pregador e sua rejeição, que terminou na sua crucificação. As inclinações e tendências do estudo histórico que descrevemos ficam mais evidenciadas quando retiram trechos nos evangelhos, que supostamente podem dar uma interpretação politizada, como trechos em que Jesus refere-se ao reino de Deus, está presente. As conclusões levam a caracterizar a partilha, a distribuição de riqueza e mesa comum como um mero ato de igualdade social e subversão das hierarquias sociais. No entanto, essa explicação de cunho puramente materialista e prática, focada no que Jesus queria dizer e demonstrar como reino, é uma limitação muito sensível do cerne de seus ensinamentos, pois que a mudança radical do indivíduo, que sim podia ocorrer, mas era um aprofundamento tão pleno do significado de Deus e das leis divinas, que os bens materiais e a vida material estariam em segundo plano. A riqueza e a abundância obedeceriam a outras leis e, portanto, o desapego seria uma consequência e não um fim, como um caso de distribuição social apenas ou um ato político. Ademais, temos conclusões estranhas e muito limitadas, como a que Jesus era semi-analfabeto, visto que não foi encontrado em achados arqueológicos, na pequena Nazaré, nenhuma sinagoga, que acreditam ser o principal lugar para ensinar e instruir na época. Nos parece que muito pouco pode avançar o estudo histórico, pois está como um cego que apalpa a tromba de um elefante e acredita ser uma cobra ou um outro animal, simplesmente pela forma dessa parte do elefante. E a seguir aqui pode significar muito mais o aspecto enviesado do filtro cultural e ideológico do próprio pesquisador do que o uso da metodologia científica no estudo da história em si. Já o cristianismo secular descreve Jesus como uma figura histórica com elementos míticos apoiados nos evangelhos canônicos conhecidos,
nos registros de cronistas e historiadores antigos, na sucessão de concílios que estabeleceram dogmas e na tradição. Jesus é homem, mas foi elevado ao status de Filho de Deus, encarnado, único e irrepetível, um redentor da humanidade que morreu na cruz para expiar nossos pecados. E a sua ressurreição seria uma prova da sua divindade e uma vitória sobre a morte. E agora está sentado à direita de Deus Pai, como Deus Filho, uma terceira pessoa da Trindade. E voltaria triunfante com os anjos nos fins dos tempos, para consumar a história secular e julgar os vivos que restarem nessa época futura ou próxima, e os mortos de toda a história humana. E aos que forem rejeitados, estes iriam para o inferno e o lago de fogo, e os aprovados, uma vida na Nova Jerusalém, com um corpo glorioso semelhante ao da ressurreição, do próprio Jesus. Para a Igreja, Jesus é o Cristo, um título próprio, pessoal e único. O cristianismo, nos primórdios de sua formação, fazia uma distinção entre os ensinamentos públicos ou litúrgicos, de caráter mais preparatório para as massas, com ênfase na moral, alegorias e cultos públicos, reverberando as parábolas e o sermão da montanha, daqueles ensinamentos que podemos chamar de mistérios do cristianismo, ou mistérios do reino de Deus, hoje resumidos na Santa Missa, segundo a Igreja Católica. Mistérios esses a quais Jesus se referia no Evangelho de Marcos, que só podiam ser falados ao pé do ouvido, àqueles preparados para tal. Foram migrando continuamente para ordens iniciáticas discretas e secretas, à medida que a Igreja promovia uma versão do Evangelho simplista e dogmático, e se unia ao poder temporal do Estado, até ela mesma se tornar um Estado, com uma classe sacerdotal privilegiada que perseguia e queimava na fogueira quem ousasse contradizer ou rejeitasse os dogmas de poderio. Um dos mais emblemáticos véus que hoje dificultam compreender a pessoa de Jesus, segundo críticas de estudantes e pesquisadores, foi a escalada de torná-lo de um mestre compassivo e dotado de conhecimentos iniciáticos para um mito, um Deus, uma versão construída desde o seu nascimento, adaptando relatos do nascimento de Krishna na Índia e divindades egípcias em relação à concepção natural, e com relação à sua missão e morte, elevando ele à condição divina, extraindo elementos de mitos de deuses solares, como o mito persa de Mitra, o deus solar cabeça de leão, entre outros. Agora entraremos no divisor de águas entre a Igreja cristã e outras linhas de pensamento sobre Jesus, que é a distinção deste com o termo Cristo, no sentido de não ser um título único e nem irrepetível, como pregado pela Igreja, mas serem até mesmo consciências diferentes, embora complementares. Começaremos pelo Espiritismo, que é derivado dos livros do francês Allan Kardec, editados no final do século XIX, e disseminado no Brasil como uma doutrina, que refere-se a Cristo como um princípio divino que se manifesta em seres de alta hierarquia espiritual. No caso Jesus, que é o ungido ou o Cristo da Terra, um governador espiritual, não é uma separação real, mas designa uma função para seres que alcançaram alto grau de pureza e serviço aos outros, e, portanto, é uma condição que foi alcançada, e não um Deus encarnado, um único Filho, mas um dos filhos que estão em níveis de fusão mais intenso com Deus, um potencial para todos, segundo essa doutrina. Jesus não é o Criador, mas um emissário divino a serviço, e sua superioridade é espiritual, não de sua natureza, não de uma divindade ontológica. Já na maçonaria, principalmente em ritos como o escocês e o de York, e algumas ordens esotéricas ligadas, Jesus é visto como um iniciado que passou por provações e atingiu elevado grau de coerência e retidão, se tornando um modelo de mestre. E Cristo simboliza uma luz interior, ou um princípio solar, que o iniciado como ele despertou em si mesmo. A vida de Jesus como um Cristo constitui uma série de alegorias e símbolos da transformação de um homem velho, comum, ou do ego em um homem novo ou iluminado. Jesus é então reconhecido como um Cristo universal e simbólico, e não um dogmático. Na Rosa Cruz, em seu lado mais místico, Jesus também é um iniciado, mas é um instrumento para um mistério maior, que foi a fusão dele com uma consciência que podemos chamar de o Espírito do Sol, ou Logo Solar, uma entidade muito avançada que se uniu a Jesus, para com este cumprir a missão de 3 anos, de trazer a máxima intensidade de luz e amor possível,
naquele momento para a Terra e de curar o corpo coletivo humano de muito de seu karma. Na teosofia, nascida a partir das obras da escritora russa Helena Petrovna Blavatsky, no fim do século XIX, Jesus também se distingue de Cristo, sendo Cristo um princípio espiritual universal, um estado de consciência cósmica, que foi alcançado por Jesus, e que, assim como na Rosa Cruz, esse estado é potencial a todos. Jesus era um iniciado que se preparou no Egito e Oriente, e que recebeu no batismo de João Batista, no Rio Jordão, a descida dessa condição crística, que esteve com ele durante os 3 anos de missão, e depois se retirando durante os momentos finais pré-crucificação, para que Jesus, com muita maturidade e devoção, passasse por este momento para a sua própria elevação espiritual, sem o poder do Cristo. Esse Cristo, na teosofia, tanto se assemelha a um estado de consciência universal, que é alcançado por uma entidade, como também designa uma em especial, o Logos solar ou Maitreya. Jesus não é visto como um único salvador, mas como mais um dos grandes instrutores da humanidade, que ensina a cada ser humano a realizar o Cristo interno em si, como Krishna, Buda, Zoroastro e outros, uma série de grandes seres conhecidos como mestres da grande fraternidade branca. Na teosofia um pouco mais tardia, do início até a metade do século XX, Annie Besant distingue Jesus do Cristo. Para ela, Jesus serviu de veículo ao fundir sua consciência durante 3 anos com o Cristo Maitreya, o instrutor do mundo, uma consciência solar a serviço na Terra, até os momentos finais, quando Maitreya se retira. Jesus seguiu após a ressurreição seu caminho evolutivo como um mestre interior da grande fraternidade branca, e Maitreya permanece na aura da Terra, até completar a missão de redenção da humanidade. Alice Bailey separa Jesus, o mestre, de Cristo ou Maitreya, mas não dando a este último um caráter pessoal, e sim um princípio universal cósmico de instrução, que retornaria, mas não na figura de Jesus. Por último, temos a visão da antroposofia, que é uma filosofia e um método de integração do conhecimento sobre o homem, a natureza e o universo, estudando os vários níveis de manifestação do indivíduo, do físico ao espiritual. Seu fundador foi o alemão Rudolf Steiner, no começo do século XX, um vidente e um visionário, sendo também o criador da famosa pedagogia Waldorf para o ensino de crianças e o primeiro a falar em ecologia nos termos que conhecemos hoje a respeito. E seus escritos e palestras sobre Jesus são, sem dúvida, um dos materiais mais misteriosos e desconcertantes que se tem notícia. Ninguém trouxe com tanta profundidade a preparação da vinda do que ele chamava o Cristo cósmico, uma entidade superior, e seu entrelaçamento nos 3 anos de missão pública com Jesus, a partir da ocasião do batismo. A sucessão de eventos até chegar a esse momento é muito, muito diferente e interessante do que à primeira vista se possa pensar. Steiner publica uma reinterpretação dos 4 evangelhos canônicos e aprofunda o tema numa série de palestras públicas. Steiner aprofundou muito no termo transmutação ou fusão de consciências, o que modernamente conhecemos como walk-ins, evento descrito por muitos videntes, especialistas e ocultistas, como a troca de consciências ou individualidades, não a parte mais densa como o físico, às vezes nem mesmo alguns corpos sutis como o etérico ou o astral ou mesmo o mental com suas memórias, mas a troca de mônadas ou espíritos, que acontece com algumas pessoas, inclusive apontando para personalidades conhecidas na história como Abraham Lincoln, Moisés, Francisco de Assis, entre outros. Para Steiner, essa entidade solar e cósmica, o Cristo, já tinha atuado por meio de vários expoentes espirituais da humanidade, como Zoroastro e Krishna, às vezes inspirando e outras vezes atuando por transmutação simples ou alquim, onde uma parte dessa consciência atua na personalidade humana, que mantém sua memória e identidade física. Mas em Jesus isso aconteceu de forma muito especial, algo diferente de uma transmutação simples. Foi uma simbiose entre as duas consciências, o Cristo e Jesus, a partir do batismo, até os momentos antes da crucificação, quando o Cristo se retira e Jesus, a personalidade física, passa pela paixão. Isso simbolicamente está presente no Evangelho de Marcos, quando Jesus foi preso e aparece o relato de um jovem que seguia Jesus e que foi agarrado pelos soldados. Então foge, mas seu lençol de linho cai e fica nu. Neste momento, para Steiner, significava que Jesus deveria contar com seu próprio desenvolvimento
e sua entrega e devoção seriam testadas, pois o Cristo cósmico não estaria mais diretamente nele. Steiner cita que bem antes, Zoroastro, da antiga religião monoteísta persa, fora transmutado, recebendo em sua vida a essência crística solar, e ao elevar-se, cede depois o seu corpo etérico sutil a Moisés. E o próprio Siddhartha Gautama, o Buda histórico, cede seu corpo de luz, o Nirmanakaya, da tradição budista, a Jesus, no seu 12º ano de vida. Aqui começa o mistério, através da explicação única de Rudolf Steiner, e nos exige bastante atenção, pela complexidade das relações esotéricas envolvidas. Jesus, filho de José de Nazaré e Maria de Nazaré, citado no Evangelho de Mateus, era da genealogia ou linhagem de Salomão, uma linha real e de sabedoria que vem de Davi até José. A família era de Belém e morava em Nazaré. E seu pai, José, morre prematuramente antes que Jesus complete os 12 anos de vida. E sua mãe, Maria de Nazaré, morre um pouco tempo depois, sendo a família composta de 5 irmãos, homens e 2 irmãs. Jesus da linhagem de Salomão, ou Jesus salomônico, recebe por transmutação o corpo mental ou eu de Zoroastro, o antigo sábio persa, um iniciado que antes também tinha recebido o Cristo solar em seu ser. Steiner passa a ideia de uma reencarnação de Zoroastro, mas a nova individualidade, por memória, receberia os dons da encarnação anterior apenas ao final da idade infantil e no começo da adolescência. E neste Jesus salomônico se somava então a inteligência e sabedoria da linhagem de Salomão com a presença do eu de Zoroastro. Com a morte do pai, José, Maria e seus filhos se mudam para a casa de outra família, a família de Jesus natânico. Este Jesus, filho também de outra Maria e outro José, nomes muito comuns na época, era da linhagem de Natã, a linha sacerdotal de Davi até Maria, linhagem essa narrada no Evangelho de Marcos. Pai e mãe, José e Maria, morrem um pouco depois dos 12 anos de vida do Jesus natânico, quando a nova família já se tinham ajuntado a eles, que seriam Maria e seus filhos, entre eles Jesus salomônico. Jesus da linhagem de Natã tinha extrema pureza e inocência, pois recebia em seus corpos o extrato ou os códigos adâmicos da pureza original, antes da queda do homem. Bem, Jesus da linhagem de Salomão, quase da mesma idade que os Jesus da linhagem de Natã, morre prematuramente um pouco depois de 12 anos de idade. E 2 transmutações acontecem. A primeira é que a mesma presença de Zoroastro que estava em Jesus da linhagem de Salomão, agora com a morte deste, vai para o eu de Jesus natânico. E a segunda é que quando Jesus natânico completa os 12 anos de idade, o Nirmanakaya de Buda, ou corpo de luz de Buda, o Buda histórico da tradição budista, permeia o corpo astral de Jesus natânico. Esse momento é narrado nos Evangelhos de Lucas, quando Jesus surpreende a todos, aos 12 anos de idade, ao discutir com extrema inteligência e sabedoria com os doutores do templo. E até então, esse Jesus natânico era visto como uma criança pura, mas sem brilho intelectual, ou seja, a pureza adâmica é fortalecida pelo corpo de luz de Buda, confluindo um poder rejuvenescedor, somado ao eu de Zoroastro, com uma sabedoria amadurecida. Na ocasião do batismo, mais tarde, um outro evento acontece. A mãe do Jesus salomônico, que falecera prematuramente, recebe o eu ou a alma da Maria natânica, que também tinha falecido, e deixado seu filho, Jesus natânico, órfão. Maria, esta mãe de Jesus da linhagem de Salomão, é que vinha se responsabilizando por Jesus natânico e seus filhos naturais. Com essa transmutação, simbolicamente, segundo Steiner, Maria se torna virgem de novo, devido à extrema pureza da alma e da linhagem que recebe da mãe do Jesus natânico. Aquela que foi chamada bendita, uniu-se à mãe de Jesus salomônico. Jesus, este ser unificado, crescia em estatura e sabedoria. Seu corpo físico adâmico e alma pura eram envoltos pelo eu de Jesus salomônico, ou o eu de Zoroastro, e pelo corpo de luz de Buda. E esta pureza do envoltório físico de Jesus natânico, mais a sabedoria de Jesus salomônico, ofertaram o cálice perfeito para receber o Cristo solar novamente na história. No evento do batismo, o Cristo solar desce ao corpo de Jesus natânico, e o eu ou ego humano de Jesus salomônico se retira.
E a alma de Jesus natânico permaneceu presente como força viva no corpo, mas não como ego dirigente, como uma corrente de amor e pureza que sustentava o corpo físico e etérico, durante a intensa presença do Cristo solar. E somente essa força e pureza conseguira suportar a presença direta do Ser solar. E isto aconteceu durante os 3 anos da missão. Na paixão, uma beleza mística profunda, quando o corpo de Jesus natânico expira na cruz. Segundo Steiner, a força etérica de Jesus penetrou na aura da Terra, tornando-se substância de amor, que passou a circular no planeta. E foi assim possível, por intermédio desse Jesus, no mistério do Gólgota, a união também do Cristo solar com a Terra. Para Steiner, cada um desses dois seres, Jesus salomônico e Jesus natânico, tinham missões diferentes com a humanidade. Jesus salomônico, ou o seu eu, retirou-se do plano físico após o batismo e continuou como um mestre altamente avançado na hierarquia espiritual interna da Terra, e é conhecido como Mestre Jesus, tendo encarnações posteriores e patrocinando escolas iniciáticas futuras. O Jesus natânico, para Steiner, é como se não tivesse morrido e nem reencarnado posteriormente, mas se fundiu com a substância etérica da Terra, sendo uma corrente espiritual permanente e vital, que sustenta o Cristo etérico no planeta, o coração vivo do Cristo na Terra. Então, a beleza última na obra de Steiner é que qualquer pessoa que desperte o Cristo interior toca, de certo modo, a substância espiritual deixada pelo Jesus natânico, e está em linha também com o Cristo solar. Para Steiner, profeticamente, esse reaparecimento do Cristo é uma presença etérica viva, presenciada e vista com os olhos despertos. Finalizando, esse Cristo vivo, ao qual os homens têm muitas visões e pontos de vista diferentes, e que aqui alguns foram brevemente enunciados, permanece no seio da humanidade, esperando que nós demos um passo para que ele dê 2 em nossa direção. E independentemente de qualquer véu ou suposta falsificação de seus ensinos e dos fatos de sua vida, não é possível negar que sua presença há 2000 anos atrás na Palestina foi um evento único na história. E quem sabe, muito mais do que ele falou e viveu pode vir à tona. E que seu exemplo redima um homem orgulhoso e vaidoso de todos os tempos e nações, através da realização dessa força, amor e luz em nosso interior. Bem, aqui termina a série Jesus Revelado. Compartilhe esse vídeo, dê seu like e inscreva-se no canal. Paz a todos!